Se a sua pele tá sem brilho, sem viço, sem vida, se você é a pessoa que acorda com o rosto inchado, aquele rosto redondo, se o seu cabelo tá caindo mais que o normal, se a sua barriga insiste em ficar com uma pochete, aquele acúmulo de gordura, e se você é a pessoa que funciona melhor às 10 da noite do que às 10 da manhã, isso, meu amor, tem um nome e se chama cortisol desregulado. Isso não tem a ver com disciplina, não tem a ver com a idade chegando. E hoje eu quero te explicar aqui de uma forma bem clara o que de fato está acontecendo no seu corpo, por que a estética ela não vai se resolver só com um creme ou com um shampoo anti-queda e principalmente o que você pode fazer na prática para regular isso de dentro para fora. Primeiro ponto, gente, é que o cortisol, ele é um hormônio essencial à vida, ele não é um vilão. Ele é um hormônio que vai te acordar pela manhã, te dar energia para você começar o dia. Ele vai te ajudar a liberar glicose para o seu cérebro funcionar bem. O problema não é o cortisol existir, primeiro ponto. O problema é quando ele fica alto o tempo todo ou quando ele sobe justamente à noite, que é a hora que ele deveria cair. O ciclo circadiano, o ritmo fisiológico correto é cortisol alto pela manhã, uma queda progressiva ao longo do dia e baixo à noite para permitir que a gente tenha um sono profundo. Quando esse ritmo se perde, o seu corpo entra no modo de alerta contínuo. E corpo em alerta não repara, não emagrece, não rejuvenesce. Então vamos falar como que esse cortisol alto aparece? Primeira coisa, na pele. Ele estimula enzimas que vão degradar o colágeno e elastina, ou seja, uma pele opaca, linhas mais marcadas, uma cicatrização pior, uma pele sensível, aquela pele que arde por tudo. Você pode usar o melhor sérum do mundo. Se o seu cortisol estiver alto ou desregulado, ele vai trabalhar no modo de apagar incêndio. Segunda coisa, retenção e inchaço. Então o cortisol tem um efeito semelhante ao de hormônios que retêm sódio. Isso favorece aquele rosto inchado ao acordar, bolsas e olheiras, retenção de líquido no corpo, sensação de corpo pesado. Terceiro ponto, acúmulo de gordura abdominal. Ele favorece esse acúmulo de gordura central. Por isso que aquela pochete aparece e não vai embora, mesmo com treino, mesmo com dieta. O corpo interpreta estresse como risco e gordura abdominal é uma forma biológica de proteção. Quarto ponto, sobre o cabelo, né? O cortisol empurra os fios para uma fase de queda, que é a fase telógena. O resultado é uma queda localizada, um afinamento dos fios. Em relação ao intestino, o cortisol altera a microbiota intestinal, aumenta a permeabilidade. Com isso vem gases, constipação, estufamento. Isso tem um efeito direto também no eixo intestino, pele, cérebro, tá tudo conectado, né? Agora, sinais do dia a dia que quase ninguém conecta ao cortisol. Você já acorda cansada, você precisa de café para existir, você sente pouca fome de manhã, isso não é normal. Pico de energia à noite, uma mente acelerada às 10 da noite, dificuldade de dormir, vontade de doce no final do dia, uma memória ruim, irritabilidade, baixa da libido, um ciclo menstrual desregulado. Nada disso, gente, é aleatório e tudo isso tem relação, pode ter relação com o cortisol. E sobre o que fazer então para melhorar. Então, enquanto o seu corpo estiver inflamado, enquanto ele estiver nesse estado de alerta, gente, skincare ajuda, mas não resolve de fato. Suplementos ajudam, mas não resolvem de fato. Você não trata um sistema desregulado atacando só a ponta do problema. A raiz é toda metabólica, hormonal, fisiológica, enfim, é aí que a gente tem que atuar de fato. Então vamos para o que interessa. O que fazer para regular o cortisol? Primeira coisa, organizar horários. Então comer o dia inteiro vai manter o seu corpo em modo de digestão constante. Sem pausas, o cortisol ele não vai cair. Então defina horários para comer, evite beliscar, faça pausas entre as refeições. Isso é uma fisiologia básica e eu já falei disso aqui em outros vídeos. Segundo ponto, estabilizar a glicemia. Então picos e quedas de glicose são um estresse para o seu corpo. Na prática, funciona assim, nunca coma carboidrato de forma isolada, sozinho, né? Sempre combine com uma proteína ou uma gordura. Evite açúcar puro ao longo do dia. Então uma glicemia mais estável significa um cortisol mais estável. Terceiro ponto, intestino. Então o intestino inflamado mantém esse estresse ativado, né? Se você vive estufada, cheia de gases, constipação, seu corpo ele não vai conseguir sair desse modo de alerta.
Quarto ponto, sono, né? Sono é uma prioridade, gente. Dormir pouco é igual a cortisol alto, dormir mal é igual ao metabolismo lento. Então, o sono profundo, ele regula o cortisol, melhora a glicemia, melhora a pele, cabelo, energia. Sono, gente, não é um detalhe, né? Ele é fundamental. Quinto ponto, rotina menos caótica, né? Então não é sobre ter uma vida perfeita, é sobre parar de viver no 8 ou 80, porque um excesso de estímulo mantém o seu corpo em um estresse constante. O cortisol, gente, desregulado, não é uma frescura, não é coisa da sua cabeça, é uma fisiologia toda bagunçada. A boa notícia é que isso é reversível, mas não é com mais um produto somado aí na sua rotina de skincare, não é com uma solução rápida e não é vivendo em alerta achando que isso é normal. Então reconhecer, se você se reconheceu nesses sinais, já é um primeiro ponto. Depois, colocar essas coisas aqui em prática. E aí, a sua pele vai responder, o seu cabelo vai responder, o seu inchaço vai embora, a sua energia vai voltar. A estética, ela vai aparecer sempre como uma consequência de um corpo equilibrado, de um corpo saudável. Então, bota essas dicas aqui em prática e depois me conta.